Queridos irmãos, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 14. Foi o texto que nós acabamos de ler. E essa carta, irmãos, é uma carta muito preciosa. Uma carta que Paulo ele escreve ainda preso. Paulo está preso quando ele está escrevendo essa carta. E ao ler essa carta, ao meditar nessa carta, a gente consegue ver, e é o que nós vamos pensar nessa noite de início, sobre se importando com o outro. É que Paulo nos revela a partir dos versículos primeiros dessa carta. Primeiro que essa carta ela é direcionada à igreja, aos Colossenses, a igreja que está lá. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que essa igreja que se refere à igreja de Colossenses, a cidade de Colossos, lá não tem um templo, irmãos. A igreja, quando se refere nas cartas sobre a igreja, e principalmente a Paulo que escreve sobre isso, falando sobre as igrejas, nós temos a igreja dos Tessalonicenses, igreja de Éfeso, Filipenses, igreja de Corinto. Lá não tem um templo. Paulo não está escrevendo uma carta para os irmãos que se reuniam em um templo, porque naquela época, devido ao contexto, não tinha como construir templo, irmãos, para se reunir e adorar e servir ao Senhor. Pelo detalhe, a igreja estava vivendo em perseguição. Era um período de perseguição que, em dizer e declarar que era um cristão, você estava já assinando a sua carta de perseguição, por que não dizer de morte? Por que é que Paulo está preso? Paulo cometeu algum crime? Paulo matou alguém? Paulo foi pego roubando? Não, irmãos, Paulo está preso por conta do Evangelho. Paulo ele era visto como um dos homens perigosos, irmãos. Como Cristo também foi visto dessa forma, como um malfeitor. E Paulo ele é visto dessa maneira, alguém que respira ameaça, mas não para a sociedade. Ele respirava ameaça para o governo. Por quê? Porque a palavra, a mensagem que Paulo pregava, anunciava, era uma palavra que trazia liberdade aos cativos, que mudava o coração dos pecadores. Paulo, ele pregava uma mensagem que negava a adoração a César, aos imperadores. Então esse homem, ele estava, no olhar deles, era um homem que estava causando um grande moitinho contra o império. Mas a grande verdade é que ele trazia a mensagem que o Cristo pregou. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Paulo. E aí Paulo está preso por conta disso, irmãos. Por conta do Evangelho. Mas Paulo ele não se entristece por conta de estar preso por causa do Evangelho, irmãos. Porque em uma das suas cartas, Paulo ele faz uma declaração gloriosa. Paulo ele diz: não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Glória. Paulo, irmãos, quando os profetas, que ele está na casa de Filipe, capítulo 20 de Atos, eu sempre gosto de citar essa passagem aqui. O profeta chega, pega o cinto de Paulo, amarra os braços, e ele diz: o dono desse cinto vai acontecer isso com ele. Ele será preso, ele será açoitado em Jerusalém. E aí, quando os irmãos veem esse relato do profeta, os que estavam reunidos junto com Paulo começaram a chorar, começaram a se entristecer pelo que ia acontecer com Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele olha para eles e diz: por que é que vocês estão chorando? Paulo começou a se entristecer também, mas não porque ia ser preso, mas por ver a atitude dos irmãos. E Paulo diz: por que é que vocês estão assim? Vocês não sabem? Eu não estou disposto apenas a ser preso, como também a ser açoitado, mas eu também estou disposto a morrer por Cristo. Essa é a certeza de Paulo na sua vida. E aí Paulo, irmãos, ele escreve essa carta. Aí um detalhe: Paulo não fundou a igreja de Colossenses. Essa igreja não é fundada por Paulo. O que é mais interessante é que Paulo nem conhecia os irmãos de lá. Paulo nunca nem teve Colossos. Mas Paulo direciona uma carta a esta igreja. E aí Paulo cita o amado irmão que provavelmente tenha sido ele que tenha levado a palavra, o evangelho a esta cidade. E que através da sua vida, essa igreja, ela surge de Epáfras. Paulo cita ele aqui. E é provável que esse homem estivesse ficado preso junto com Paulo. Ele vai até Paulo, irmãos, para relatar o que está acontecendo com os irmãos em Colossos. Os irmãos recebem a fé em Jesus. E aí a gente vê no texto, a gente leu, que o próprio Paulo ele faz menção disso. Paulo diz: olha, a fé de vocês, ela é conhecida em todos os lugares que é falada da fé de vocês, como também é falado do amor que vocês têm pelos irmãos. Mas essa igreja, irmãos, na cidade de Colossense, na cidade de Colossos, que ficava aproximadamente 160 quilômetros de Jerusalém, aliás, de Éfeso, da cidade de Éfeso, que possivelmente seja onde Paulo estivesse preso. O que é que acontece? Esta cidade, ela tinha um grupo lá de judeus, do judaizante. Mas também havia várias filosofias de todos os tipos. Nós vamos, no decorrer das doutrinas que nós vamos falar sobre essa carta, os irmãos vão compreender com mais clareza. Lá havia algumas filosofias que começou a tentar enfraquecer a fé desses irmãos. Essa igreja começa a entrar em crise por conta disso. Por conta das filosofias, por conta também do judaísmo que tenta, de uma forma feroz, enfraquecer a fé dos irmãos. E aí Paulo também vai falar sobre tudo isso. Mas Paulo vai falar que Cristo é a primazia desta igreja. Paulo vai falar, ou seja, a centralidade da carta, irmãos, é mostrar Cristo como cabeça da igreja.
Enquanto que Efésios é mostrar a igreja como o corpo de Cristo, a carta aos Colossenses é mostrar Cristo como cabeça da igreja, a primazia. No capítulo, no versículo 13 em diante, fala que Cristo, Ele é o Criador, e que todas as coisas foram criadas através dele, intermédio dele e para ele. Mas o que eu quero falar com os irmãos é justamente sobre essa expressão de Paulo ao início dessa carta, irmãos. Paulo, ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo. E aí, ele vai endereçar aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Então perceba que Paulo, na maioria das suas cartas, ele escreve falando: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, apóstolo de Deus, separado não por vontade de homens, mas pela vontade do próprio Deus, pela vontade do próprio Senhor. E aí nós temos essa confirmação de Paulo quando a gente lê Atos capítulo 9. Paulo, ele estava perseguindo a igreja quando ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor se encontra com Paulo, traz a cegueira sobre Paulo, mas depois o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias. E aí o Senhor fala para ele, em visão, para que ele se levantasse, fosse na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Vamos ler esse texto aqui, capítulo 9, a partir do 10. Escute. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando. Ele está lá orando. Não. A gente que aceita Jesus, que não gosta de orar, irmãos, não gosta da oração, é complicado. Ele está lá orando, mas ele continua falando ainda. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem autoridade dos principados sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias. O que é que ele diz, irmãos? Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo, ele tem autoridade para dizer assim: eu sou apóstolo de Deus, de Cristo, não pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus. Aleluia. Deus escolhe Paulo, e ele escolhe para uma obra gloriosa, porque ele continua. Só um detalhe, no 16, o que é que o Senhor diz? Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer. Deve o que, irmãos? Sofrer
tem crente que acha que servir a Jesus hoje é festa. Mamão com açúcar. É só vitória. Aí canta aquela música, só vitória, só vitória, só vitória. Quando você estiver no céu, é só vitória, que lá não tem, Aleluia, Deus. lá não tem luta não. Quanto deve sofrer pelo meu nome? Então Paulo, ele é escolhido, ele é levantado por Deus e ele tem esse entendimento, irmãos. Ele tem essa compreensão que foi o Senhor que o levantou. Eu acho mais linda em Romanos capítulo 1, do versículo 1. Se puder colocar para a gente ler, na NVI. Pronto, pode deixar essa versão mesmo. NVT. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Amém? Volta. Ele disse que é o quê? Escravo. A tradução que maneira mais, que coloca servo, eu servo de Cristo, como na corrigida. Mas a verdade, irmãos, é que o texto, como se diz, cru mesmo, é escravo. Porque o servo, na época, ele era um escravo. E Paulo está dizendo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo dos meus desejos. Eu não sou mais escravo da minha concupiscência. Eu sou escravo de Cristo. Oh Deus poderoso, aleluia. E eu, como escravo, como servo de Cristo, estou disposto até mesmo morrer pelo meu Senhor. Você tem essa certeza de declarar isso para o Senhor? Ou para alguém? Eu sou escravo de Cristo. Então Paulo, irmãos, escreve esta carta. E ele fala que está escrevendo junto com o seu irmão Timóteo. E ele está escrevendo para esses irmãos, como eu falei, para esta igreja, pessoas que ele nunca nem viu, irmãos, que ele não conhece. Só o que é precioso em Paulo é justamente isso. Era a maneira que ele olhava para o outro. Era a maneira que o outro era importante para Paulo. Era a forma que Paulo, a carta aos Filipenses, ele fala de uma forma gloriosa a respeito dos irmãos. Chega um momento da carta que ele diz que para ele, tanto faz morrer como está vivo. A certeza dele é que se ele tiver com vida, ele está em Cristo. Se ele tiver morto, ele está em Cristo também. Mas ele diz, mas se para os irmãos que está em Filipe, eu vivo e ainda produzo fruto, que assim eu continue vivo. Porque Paulo, irmãos, ele dedicou a sua vida ao outro. Pelo amor do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Então o que é que leva um homem, irmãos, já preso, próximo já de ser, a sua cabeça ser cortada, separada do corpo? O que leva ainda este homem se importar com uma igreja que ele não foi ele que plantou? Ele nem conhece os crentes desta igreja. Mas o que é mais lindo ainda na declaração de Paulo é porque ele diz assim no versículo 2: aos irmãos, mesmo que Paulo não conhecesse eles,
Para ele era irmãos de Paulo. Aos irmãos, mas vocês não são só irmãos, vocês também são fiéis em Cristo. Paulo está falando: olha, vocês não são apenas os meus irmãos, eu nem conheço vocês, nunca nem vi, mas a fé de vocês que tem sido anunciada, que tem sido divulgada, eu sei que vocês são meus irmãos em Cristo. Vocês não são apenas meus irmãos, mas vocês também são fiéis em Cristo Jesus. E não somente fiéis, vocês também são santos. Coloca esse versículo na tradução NVI. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo está falando, irmãos, que em Cristo todos nós somos irmãos. E isso nós precisamos compreender. Todos nós somos irmãos em Cristo. Então, em Cristo, irmãos, não existe essa questão de ministério A, ministério B. Não, se é em Cristo, a igreja é universal. A igreja é uma só. Não é a igreja universal. Não, irmãos. A igreja universal em Cristo. A igreja que todos são irmãos em Cristo Jesus. E aí Paulo ele se importa com esses irmãos, por quê? Porque ele sabe e entende que eles são irmãos dele, que professa a mesma fé, que adora o mesmo Deus, que serve o mesmo Cristo, que proclama o mesmo Evangelho, que divulga e vive o mesmo amor que ele vive em Cristo Jesus. Então perceba que tem a mesma unidade, a mesma vida, a mesma comunhão na pessoa bendita de Jesus. E é para esses irmãos que Paulo está escrevendo. E Paulo diz que estes irmãos são irmãos que são fiéis a Cristo, que são fiéis ao Senhor, mas também que levam uma vida de santidade a Deus. E onde é que esses irmãos se encontram? Eles estão na cidade de Colossos. A igreja de Colossenses, como nós conhecemos. Mas esses irmãos estão passando por momentos difíceis, porque a sua fé está sendo atacada. A sua fé está sendo, meus irmãos, colocada à risca, ou até mesmo em risco, porque se levantou homens hereges com filosofias a qual eles negam a divindade de Jesus, a obra de Cristo. E nós vamos ver isso mais à frente. Então Paulo vê a necessidade desses irmãos de serem, meus irmãos, encorajados, de serem fortalecidos, de escrever uma carta, como se Paulo estivesse falando para eles: olha, vocês não estão só, vocês não estão sozinhos, eu não conheço vocês, mas vocês não estão sozinhos, porque, aleluia, vocês são a igreja de Deus. E aí Paulo continua, meus irmãos, com essa carta, com essa palavra. Ele diz que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz, que vocês encontrem o favor de Deus e a paz de Deus nas vossas vidas, porque não estava fácil para os irmãos. A fé estava sendo, meus irmãos, atacada, as filosofias entrando, filosofias totalmente diabólicas, mundanas, estavam
entrando e atacando a fé daqueles irmãos. E aí é onde Paulo começa a encorajar. E no versículo 3 ele diz: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todos os santos. Paulo está falando: olha, nós sempre temos orado por vocês, nós estamos clamando, temos pedido ao Senhor, porque a fé que vocês têm tem chegado até nós. A fé que vocês receberam, a fé que chegou e alcançou a vida de vocês, ela tem chegado até nós e não só nós. E Paulo continua falando: a fé deles não era firmada, irmãos, em filosofias, nem no judaísmo, não. Ele diz que a fé de vocês que são firmada em Cristo Jesus. A nossa fé precisa estar firmada na pessoa bendita de Jesus Cristo. A nossa fé, irmão, não precisa e jamais deve estar firmada em filosofias humanas, em projetos de governos humanos. A nossa fé tem que estar firmada, fortalecida, encorajada pela pessoa bendita de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É em Cristo que a nossa fé precisa estar firmada, fundamentada nele. As filosofias passam e muitas são mundanas e diabólicas. Os governos humanos são perecíveis, falíveis, mas o governo de Cristo, a fé de Cristo, a autoridade, o reino de Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela é fiel, ela é verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor, e é ela que renova a nossa esperança. Paulo diz: a fé de vocês, nós temos ouvido falar, é uma fé que contagia. Aonde ela chega, aonde ela é anunciada, aonde ela é proclamada, esta fé contagia aqueles que escutam. Olha, lá em Colossos tem uma igreja, tem uns irmãos que receberam o Evangelho, que receberam as boas novas, e ele, a sua fé é viva, é uma fé viva no Senhor Jesus, e aonde ela passa, ela contagia o coração daqueles que escutam. Mas não é somente a fé, meus irmãos, da confiança, do crer, não que contagia, não. Ele diz também o seu amor por todos os santos. Eles não tinham só uma fé, irmãos, que pronunciava, que declarava, não. Eles tinham um amor que era vivido e que era evidenciado. A fé para crer e o amor para viver e agir. Isso é o Evangelho. Alguém que expressa a fé e o crer em Cristo, e que essa fé é evidenciada com as obras, a qual ele diz: pois todos nós ouvimos falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Eu acho linda essa expressão, porque o amor deles não era apenas para um grupo. O amor deles não era manifestado apenas para alguns, mas ele se refere a este amor que era para todos os santos. Um amor que não tem exceção. Um amor que não escolhe para quem vai compartilhar o amor. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Eu, você. Porque muitas das vezes
nós até declaramos esta fé e pronunciamos muitas vezes com o peito estufado. Só que o amor, muitas das vezes, não é para todos. O amor é por mais chegado. E quando chegado não me contraria. Porque depois que o mais chegado me contrariar, esse amor também se acaba por ele. Que Deus nos ajude, irmãos, a preservar um amor em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não por um grupo, não por alguns, mas para com todos. Não com interesse próprio. Não com interesse mesquinho. Porque eu já falei sobre esses amores aqui. Do ágape, do filho, do Eros. O Eros é um dos piores que tem. Samuel, irmãos, é um amor. Muitas das vezes acaba sendo terrível, usando de forma errada. Porque tem pessoas que vivem esse amor, quer que o outro vive em função dele. A pessoa não tem mais vida. Tem que viver em função do outro 24 horas. E no momento que não dá para ser lança em rosto, lança sobre a cara, muitas coisas. Porque é um amor egoísta. Mas que nós devemos buscar em Cristo, irmãos, sempre o amor de Deus, que é o amor sacrificial, a qual o próprio Cristo fala, e principalmente, irmãos, aqui não para a família, mas principalmente para os maridos. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 6, aliás, capítulo 5, versículo 25, não me falha a memória. Porque o homem ele enche o peito quando diz que a mulher tem que ser submissa como a igreja tem que ser a Cristo. Mas na hora que diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, a ponto de sacrificar sua própria vida por ela. O amor sacrificial, o amor ágape, o amor de Deus. Se estamos em Cristo, irmãos, se somos nova criatura em Cristo Jesus, o amor que devemos buscar todos os dias para vivermos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, é o amor ágape, sacrificial. O amor que nos leva muitas vezes a sacrificar pelo outro, por conta deste amor. E às vezes abrir mão do nosso direito pelo amor do outro. E aí Paulo fala que esses irmãos, a sua fé, como também esse amor, está sendo testemunhada onde se é falada. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é essa igreja? Cada crente que está aqui, aonde chega, você rapaz, a fé de vocês tem sido falada. O amor que vocês têm vivido lá, convivido lá, também tem sido anunciado. Isso daqui, irmãos, é que leva o nome do Senhor a ser glorificado.
o nome do Senhor, irmãos, não é glorificado na minha e na sua vida, não é somente na hora que nós estamos fazendo obras, trabalhos, que muitas vezes nós temos até que divulgar. O nome do Senhor é glorificado quando há uma igreja que caminha unida, onde os crentes caminham juntos, amando um ao outro, em unidade, em comunhão. A comunhão, a unidade, o amor é tão clara na igreja que quando o outro chega, ou a outra, para o outro irmão, para fazer qualquer comentário do outro, a outro diz logo assim: meu irmão, eu amo tanto aquele irmão que eu não desejo nem ouvir o que você deseja falar. Esse é o amor que Cristo deseja, irmãos, que nós venhamos viver. A igreja do Senhor Jesus. E a igreja é conhecida, irmãos, como eu já falei, não é por suas muitas obras de correria, de eventos, não. O próprio Jesus diz assim, em João capítulo 13, versículo 35, 34, 35. Jesus fala de um novo mandamento que Ele vos dá. Se puder botar aqui para a gente ler. Deus maravilhoso. Coloca na NA, por favor. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como foi que Cristo amou em você? Nós somos a igreja do Senhor, sim ou não? Sim. Os irmãos têm dúvida disso? Não. Graças a Deus. Eu acabei de citar um texto que Paulo, ele faz a referência do casamento com a igreja. Eu acabei de falar que Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 25, deixa esse texto mesmo. Ele disse que o marido deve amar a sua igreja como Cristo. Aliás, perdão. O marido deve amar a sua esposa como Cristo. A ponto de dar o quê? Pronto, agora vamos aqui. Amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como foi que ele amou eu e você? Dando a própria vida. Agora eu pergunto: é fácil querer dar a vida pelo outro? Não. Mas é esse amor que Jesus está falando para mim e para você. Aleluia, Jesus. Para mim e para você, naturalmente, humanamente, é impossível. Mas se a graça de Deus estiver sobre as nossas vidas, o Espírito do Senhor estiver sobre nós, conduzindo a nossa vida, a nossa história, se a vida de Cristo estiver na minha e na sua vida, isso é possível. Sabe por quê? Porque Paulo ele foi preso, irmãos. Na sua prisão, na sua morte, ele também está se entregando ali, não só por amor a Cristo, mas também ele está entregando a sua vida por amor aos seus próprios irmãos. E se você ler as cartas de Paulo, até mesmo aos Filipenses, você vai ver isso, Paulo falando. Mas vamos continuar esse texto. Que amei uns aos outros. Volta. Que também vos amei uns aos outros. 35. Aqui onde está o negócio.
Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus, se tiverem nisto todos. Nisto em quê? No amor. Então nós somos conhecidos como Igreja de Jesus. Vivemos para a glória do nome de Jesus, irmãos. Quando nós caminhamos em amor, que todos percebem que o amor de Deus é claro na nossa vida, na Igreja do Senhor. Que o Espírito de Deus, que a graça de Deus seja derramado sobre os nossos corações. A ponto, irmãos, que esse derramar de Deus, essa manifestação da sua graça, do seu Espírito em nós, purifique os nossos corações das mágoas, das mazelas, da intriga, do ressentimento, a ponto de nos levar a perdoarmos uns aos outros, para que possamos caminhar nesse amor que o Senhor deseja. Isso é possível se a graça de Deus estiver em nós. Se o Cristo de Deus for o centro da nossa vida. Pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, não. É fácil não, irmão. E torna a dizer, humanamente é impossível. Mas se somos gerados nele, por ele, para a glória e o viver dele, ele nos aperfeiçoará, nos conduzirá, nos condicionará, nos preparará, nos dará condição de perdoar, de amar, de caminhar. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque isso não é obra minha nem sua. É obra dele na nossa vida. É ele operando em mim, é ele operando em você. Bendito seja o nome de Jesus. Operando na nossa vida, trabalhando na nossa vida. Aleluia, Jesus. Não pense que sem a graça de Deus você conseguirá dar um perdão genuíno e amar genuinamente. Sem a graça de Deus, não. Com a graça de Deus nós perdoamos e perdoamos verdadeiramente. Esquecemos e não lançamos no rosto. Mas sem a graça de Deus, naquele momento haverá não perdão, mas uma desculpa. Mas na primeira oportunidade lançaremos em rosto novamente. Porque o perdão verdadeiro não aconteceu. Aconteceu apenas um momento de desculpa. E um detalhe, muitas das vezes essa desculpa é lançada e liberada por algo já preparado para receber em troca. Eu vou perdoar, eu vou desculpar aqui o neto, porque eu já estou pensando no que ele vai me dar em troca. Mas o perdão que Jesus nos ensina, irmãos, é um perdão pleno, um perdão genuíno, que não é lançado no rosto. Não é aquele perdão que perdoa hoje, aí amanhã o neto me faz raiva novamente. Eu digo, pensa que eu me esqueci do que tu fez ontem? Que perdão miserável é esse, irmão? E sabe o que é que Jesus diz? Quando Pedro diz, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu não digo somente perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele não está falando, irmão, sobre a questão matemática. Ele está falando que o perdão precisa ser um perdão pleno, um perdão genuíno. E isso
nós só conseguimos fazer com a graça de Deus na nossa vida, irmãos. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor tem nos confrontado diariamente, irmãos. Todos os dias. E você sabe por que o Senhor nos confronta? E nos convida para a mudança a cada dia, irmãos? Porque Ele já está às portas. Ele já está às portas, irmãos. E aí, às vezes a gente acha que o negócio está duro, está difícil. É só pancada, é nada, não é bálsamo de Deus na minha e na sua vida. É o amor dele sendo revelado, mostrando, filho. Aleluia. Se eu quero é tu na eternidade comigo. Nessa estrada que tu está caminhando ainda umas poeiras. Mas eu vou limpando essas poeiras. Aleluia. Meus irmãos, essa igreja, na sua fé, é uma fé contagiante. O amor é por todos os santos. Não tem separação. Eu vou dar mais amor para o Neto do que para o Vaguinho. Eu vou amar mais o Everardo do que o irmão Arelho. Oh, meu irmão, que Jesus guarde o nosso coração dessas sementes malignas, porque não é do Senhor, e sim do diabo. Mas que Ele proteja, que Ele guarde, que Ele limpe e purifique os nossos corações de todas essas sementes que o inimigo tenta todos os dias semear sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Que nessa noite o Senhor, em nome de Jesus, possa colocar por terra, possa destruir todas as sementes malignas, todas as setas sejam quebradas do inimigo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos conhecidos principalmente pelo mundo e entre a igreja quando vivemos esse amor pelos outros. É certo, irmãos, que há irmãos que é difícil de amar mesmo. Mas nós devemos amar. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo ama ele, Cristo ama ela, Cristo ama a mim, ama você. E Ele deseja que nós vivemos em amor. Glória a Deus. Temos que passar a viver em amor. Agora, viver em amor, irmãos, não é tolerar o pecado, não é tolerar as injustiças, não. Porque Paulo fala que o amor, ele não é injusto. O amor sofre, o amor espera, o amor é longânimo. Tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Mas o amor, ele não é injusto. O amor, ele não se alinha, não se amolda com a injustiça, irmãos. Não se amolda com a justiça. Então esse negócio de, eu ouvi o irmão falando do outro por conta do amor. Que conversa é essa? Não, o amor não tolera a injustiça. E isso é injusto. Você dá o seu ouvido à sua boca para falar do outro sem dar direito do outro se defender. Então deixa eu dar um conselho para os irmãos. Da pessoa chegar com esse negócio, do irmão da irmã, você diz assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui para ele ou para ela, para sentar nós três. Aí eu vou escutar o que você tem para dizer dela, e aí ela se defende também.
Eu aprendi uma coisa, irmãos, de um pastor, mais de 10 anos atrás. Ele disse assim: jamais faça um juízo precipitado porque alguém chegou falando de outro. Porque muitas das vezes chega alguém para falar do outro, foi mesmo, ele está errado. Não é crente não. Aí você se ajunta para matar o irmão pelas costas. E às vezes a história nem foi o que o outro falou. Sabe por quê, irmão? Porque se há duas pessoas numa história, aquele procurar primeiro sempre vai chegar como inocente. E o outro como vilão. Mas quando você escuta os dois lados, você saberá quem está mentindo. Ou você pode ser até um instrumento de reconciliação entre os dois. Então tenha cuidado do que você escuta, para não fazer um juízo precipitado sobre a vida de alguém. Eu me sentei uma certa vez com uma pessoa eu passei mais de uma hora ouvindo. Ela só matando a outra. No final da história eu disse: vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar todos juntos e vamos ouvir todo mundo. Você e a pessoa. No final das contas, era totalmente diferente as coisas que estavam acontecendo. Mas se eu escuto apenas um lado e lanço a sentença no outro, estava eu sendo justo? Não. Para nós finalizarmos, não se preocupe que essa carta aqui ainda tem quinta-feira para nós dar nela. Peça só Jesus todo dia. Jesus dá graça ao pastor para ele concluir aquela carta junto com a gente. Glória a Deus. Porque aqui tem coisas preciosas para a nossa vida. Tem coisas preciosas para nossas vidas. Eu lamento muito pelos que têm desprezado a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu rejeito ouvir a voz do Senhor, eu não rejeito quem está falando. Eu rejeito o Deus que está na palavra. Aleluia. Misericórdia. Eu rejeito o Deus que está falando. Os irmãos lembram de Moisés? Quando Moisés foi questionar com o Senhor. Moisés, quem disse que eles estão rejeitando a ti? Estão rejeitando a mim. Fosse o tempo que eu me atribulava com essas coisas. E aí, irmãos, para nós concluirmos, como eu falei, nós conhecemos essa história. A irmã Betinha pregou recentemente sobre Davi. Davi, ele faz um julgamento precipitado, sem saber que estava julgando ele mesmo. Quando Natan chega até Davi para repreendê-lo. E aí ele conta a parábola da ovelha.
E aí quando ele pergunta a Davi, agora, e para que a gente faz com esse homem? Aí ele vai dizer assim, esse homem é digno de morte. Aí ele olha para ele assim, por esse homem é tudo. Então tenha cuidado. Para alguém não chegar falando de você, mesmo sem você saber, você está julgando a sua própria vida. Pois esse homem é tudo. É o que eu acho lindo é que Davi não faz que nem Saul. Não botou culpa no povo. Não botou culpa na mulher. Ele foi buscar em Deus o perdão, a misericórdia. O Saul ofereceu sacrifício. Quando Samuel chegou, o povo estava aí apavorado, impaciente. Foi jogar a culpa no povo. Aí o Senhor disse, é melhor obedecer você do que sacrificar. Aí ele foi segurar no Samuel. Saul, da mesma forma o Senhor está fazendo no teu reino. E tem um detalhe, Saul. Deus já escolheu um segundo o seu coração. E às vezes nós estamos também que nem Samuel. Esse dia eu estava pensando muito, orando a Deus sobre uma direção, umas coisas. Aí o Senhor veio e trouxe Samuel. Até quando continuará tendo dó de Saul, o Senhor já reitero? E às vezes nós estamos que nem Samuel. Deus já mandou e a gente fica insistindo. Aí às vezes Deus é preciso ser mais pesado com a gente. Para que continuar insistindo, já está na hora de tirar. E há um peso nisso. Então, meus amados irmãos, Paulo, ele se importa com o outro. E esse texto nos mostra isso. Porque ele dedica o seu tempo para escrever uma carta para um povo que ele não conhece, para uma igreja que ele não fundou, para uma igreja que ele nunca nem foi lá. Mas ele amava eles, viu a necessidade, a crise e a luta que eles estavam enfrentando por conta de filosofias de um grupo judaizante que estava tentando enfraquecer a fé dos irmãos. Paulo fica sabendo, e aí ele demonstra o seu amor, tirando o tempo, direcionando o povo, instruindo o povo, fortalecendo o povo através desta carta. Que eu e você possamos ser ajudados pelo Senhor, independentemente se nós conhecemos ou não, mas que sejamos instrumentos de Deus nas vidas dessas pessoas, para instruí-los, levar refrigério na hora da luta, da angústia, da tribulação. Irmãos, o que tem de pessoas que nós às vezes sentamos do lado e não sabemos que está enfrentando, irmãos, problemas tão difíceis e às vezes maior do que o nosso, e estão até sem esperança. Mas na minha e na sua vida há uma esperança que é Cristo. Que se nós compartilhar essa esperança com fé e com amor, essas pessoas podem ser alcançadas pelo amor, pela bondade, pela graça, ser restauradas pelo poder e para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Lembrar, amada igreja.